Essas pessoas que contribuíram para isso não podem ficar imunes. Nós não temos o direito de não fazer justiça por essas pessoas. Não temos esse direito. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Comissões parlamentares de inquérito são uma forma independente de congressistas investigarem determinado assunto ou tema. A ideia é reunir o máximo de dados possível para que o relatório final contemple a visão da comissão a respeito do que foi investigado. CPIs abalaram o governo no passado e a atual manchou a imagem pública de Bolsonaro. A CPI da Covid teve seu pedido protocolado em janeiro de 2021 pelo senador Randolph Rodrigues, mas ela só começou em abril, depois de liminar do Supremo Tribunal Federal. A ordem veio no auge da segunda onda. Já havia assinaturas suficientes, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não havia instalado a comissão. Depois de ação de senadores do Cidadania, os trabalhos tiveram início. Desde o começo nós tínhamos aí uma percepção, acho que boa parte da população tinha, de que o governo conduziu mal, né? O governo teria juntado essa disposição de não fechar as atividades econômicas com a ideia de que quanto mais gente se contaminasse o mais rapidamente possível, maior seria o número de pessoas imunizadas naturalmente e com isso haveria o controle da doença. Essa CPI, em particular, ela tem uma característica um pouco diferente, porque a CPI nasce para apurar fato determinado e por tempo determinado. Agora, quando você tem uma CPI que nasce no meio de uma pandemia, ela apura de maneira indireta um fato indeterminado, porque o fato está em acontecimento. Eu acho que a desconfiança que existia por parte de 99% da população, da imprensa, dos formadores de opinião, é que seria isso vai dar em pizza, isso é mais uma CPI e tal. E a gente falava o contrário, mas naquele momento ninguém ouvia a gente. Eu dizia, olha, a CPI é diferente. Essa é uma CPI que está no lar de todos nós, está nas nossas casas. Dificilmente você conhece um brasileiro que não perdeu um familiar, um amigo, um colega. Essa CPI, ela é, vamos dizer assim, ela é muito diferente das outras, né? Primeiro porque o presidente ele é muito liberal no aspecto de concessão da palavra, de quem participa. Segundo, os fatos, né, conduziram a CPI mais do que qualquer outra coisa. A CPI trouxe uma realidade para um debate que as pessoas estavam vendo em casa. Então, quando você traz um ministro e você enquadrava, ele perguntava e ele mentia aqui, a população foi percebendo que tinha muita coisa errada. É possível qualquer coisa na CPI. A CPI não é para se vingar, é para fazer justiça aos óbitos que nós tivemos. E nós vamos fazer justiça, estamos fazendo. A CPI, ela não é um tribunal, né? Ela não julga, ela não condena, ela investiga. Eu acho que nesse caso, ali o jogo foi mais pré-eleitoral. Então, o presidente era o alvo? O presidente era o alvo, não tenho dúvida disso. Essa CPI, ela nasceu com um objetivo. Destruir a imagem do presidente da República. Desmontar, fazer sangrar. Tanto que não se preocuparam em buscar evidências de nada, se preocuparam em construir narrativas. Eu acho que a CPI entrou numa seara equivocada e, em certa medida, até criminosa.
quando o governo resolveu ir atrás das vacinas, gerou o quinto ponto relevante, que é a possibilidade de que tenha havido atos ilícitos ou tentativa de realização de atos ilícitos com benefícios gerados a pessoas na compra das vacinas. Né? A propina, né? A propina, exatamente, a possibilidade da propina. Eles disseram lá que, né, estamos diante do maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro. Quando você ia olhar para os fatos, para as evidências, não tinha uma evidência de 1 centavo de real desviado, nada. Pode ser que algum servidor, algum funcionário, alguém tenha feito alguma coisa fora do lugar, não republicano? Pode. Onde tem ser humano trabalhando, onde tem gente trabalhando, corre-se o risco de ter uma conduta indevida, em qualquer lugar. Os primeiros depoimentos eram palavras, não tinha provas. O ministro Mandetta veio aqui, o ex-ministro Mandetta, disse, olha, tinha um gabinete paralelo, tentaram fazer que a gente mudasse a bula da cloroquina e botasse lá e tal, aí... Por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Nesse dia havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi... Eu não me lembro exatamente se foi no final de março do ano passado ou começo de abril, mas eles instituíram um protocolo, né, institucional e daí iniciou a determinação para que a gente prescrevesse essa medicação. Era obrigatório? Sim, era obrigatório. Havia autonomia do médico? Não, definitivamente não. Não havia autonomia. E isso levou a óbito muita gente, porque essas pessoas acreditaram nisso. A palavra do presidente tem muita força. Muita força. O tempo todo, a desinformação, ela chegava com muito mais facilidade às pessoas do que a verdadeira informação. Eu tenho casos, conhecimento, de pessoas chegar no hospital e dizer, não, tem que dar cloroquina, porque o presidente disse que isso era bom. Então, os familiares dos pacientes pediam. CPI criminalizou isso. E ela não criminalizou apenas um medicamento. Ela criminalizou todos os medicamentos. Esse foi o grande mal que a CPI promoveu, que foi criar uma polêmica no meio médico. Pessoas mentiram na CPI? Muito, muito. Muito, e você vai descobrindo as mentiras após outros depoimentos que vêm. E muitas vezes eu deixava o senador falar, mas no final da fala dele eu dizia, peraí, não é assim que a ciência pensa. Não vá pegar corda, não vá acreditar nisso, não. Que as vacinas são muito importantes e resolveram grandes pandemias. A senhora não disse isso, doutora Alice? Falei, sim. Não, a senhora disse o seguinte, que não precisa vacinar aleatoriamente. Nem obrigatoriamente. Tem que vacinar todos os brasileiros, doutora Alice. Essa é a volta que precisa ser feita. Pelo amor de Deus. Nós temos dificuldades de requisitar pessoas de determinadas áreas, porque há muita desconfiança pelo fato de que o governo capturou muitas dessas instituições. Então, a gente, para trazer alguém da Polícia Federal, é difícil, porque o pessoal tem receio, dada a perseguição que está acontecendo lá, e também a gente não vai aceitar qualquer um que eles mandarem, porque pode ser alguém que venha para fazer um serviço para os caras. Porque você está diante de um parlamentar julgador, investigador, mas que muitas vezes ele está ali já como julgador. Mesmo fazendo a defesa do governo, eu nunca
me desapeguei de tentar identificar o que estava acontecendo? Eu acredito que o governo sofreu bastante em termos da sua popularidade com a CPI. Para os bolsonaristas, tratava-se de um verdadeiro mito para eles, né? Que era a questão de que é um governo honesto, que é um governo incorruptível. O discurso deles o tempo inteiro era de que, olha, o presidente pode não ter comprado vacina, ele pode não ter comprado teste, ele pode ter errado nas medidas e tal, mas nunca houve roubo no governo. Então, no momento em que isso surgiu, essa imagem trincou. A oposição, não importa o que o governo faça, ela vai condenar. Ela não está em busca da verdade real. Ela está em busca da versão que ela quer dar para a sociedade. Aquele Dominguete, Cristiano, né, o reverendo, aquele núcleo ali, especialmente esse do Dominguete, para mim aquele ali foi o ápice da picaretagem, né? Aquilo para mim foi uma falha. Agora, foi uma falha que levou o governo a praticar alguma ilegalidade? Não. A corrupção, quando você começa uma investigação, ela cessa. Ninguém fala mais com ninguém, todo mundo se esconde do outro, troca o número de telefone. A gente disse, eu disse isso. Falei, nós vamos estar investigando, mas vai estar morrendo gente. A Covid não tem medo da CPI. O corrupto tem medo da investigação, a Covid não tem. Eu acho que a CPI terminou sendo meio fatal para Bolsonaro, né? Eles trataram bandidos como heróis e trataram pessoas decentes que estavam tentando produzir atendimento para a população como bandidos. O resumo dessa CPI para mim é isso. Senhor presidente, pela ordem. Eu queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência, presidente, antes de Vossa Excelência finalizar a CPI ou finalizando os trabalhos dessa CPI, nós passamos, infelizmente agora, de 606 mil mortos no Brasil. Eu pediria a Vossa Excelência que a gente encerrasse os trabalhos desta CPI com 1 minuto de silêncio pela memória das 606 mil pessoas mortas no Brasil. A sessão, antes de se encerrar, fará esse 1 minuto de silêncio. As mais de 606 mil mortes no Brasil, mas principalmente que não nos esqueçamos de alguns milhões de brasileiros sequelados, que precisam muito da nossa ajuda para sobreviver. Eu vou pedir todos de pé para a gente fazer 1 minuto de silêncio. O relatório está aprovado por 7 votos a 4. O senhor perdeu um irmão, né? Perdi um irmão. Eu perdi e muitos perderam. Muita gente ficou órfã. E isso foi parte disso. Tem pessoas responsáveis, tem responsabilidades.